O tema da mensagem dessa noite, irmãos, é as mentiras da astrologia. Então, às vezes, a gente pode pensar, mas essa mensagem foi montada quando? Na verdade, irmãos, essa mensagem eu montei em 16 de 4 de 2006. Né? Então, fazem 11 anos que essa mensagem foi montada. Até onde eu tenho anotado, ela foi falada aqui na igreja uma vez só, faz alguns anos, mas ela faz em quase 11 anos, né? Que foi montada essa mensagem, mas eu creio que ela continua sendo atual. Então nós vamos ver, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, os perigos da mentira, da astrologia, né? O texto básico da mensagem, eu anotei aqui, mas está na Bíblia, está em Efésios capítulo 5, versículo 11, o texto básico da mensagem de hoje. Efésios capítulo 5, versículo 11. E diz assim esse versículo da palavra de Deus. Um pouquinho diferente dali, mas é a mesma tradução, significa a mesma coisa. Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai. Ele está. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. É a mesma coisa, né? Tradução um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém? Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite abençoada. Agradecemos pelas almas que aqui estão, agradecemos porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é perfeito. Continue abençoando as nossas vidas para que possamos entender o verdadeiro sentido da Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu anotei aqui duas definições sobre astrologia, uma delas do nosso dicionário comum, dicionário da língua portuguesa. E no dicionário da língua portuguesa, a astrologia significa estudo da influência dos astros na personalidade e no destino dos seres humanos. Então, esse é o conceito, é a definição do que é astrologia, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, certo? Eu achei correta a tradução, não está errado, mas alguma coisa chama atenção. Influência dos astros na personalidade. O que significa a nossa personalidade? Maneira de pensar e de ser. Essa é a nossa personalidade. E no destino, o que significa destino? Lugar para onde a gente quer ir. Lugar para onde alguém se dirige. Mas eu anotei também aqui uma tradução do Dicionário Bíblico de Almeida. Nós temos o Dicionário Bíblico, né? O que é astrologia. Então, o dicionário bíblico, eu achei mais preciso até do que o dicionário. Não é que o dicionário da língua portuguesa está errado, eu acho que está correto também. Mas o dicionário bíblico, ele foi mais preciso. Ele diz assim, forma de magia que trata da suposta influência que os astros têm na vida e nos acontecimentos presentes e futuros. Então, veja só. Eu achei uma definição mais precisa, porque ele fala aqui que trata da suposta influência. Suposta influência. É claro que a definição do dicionário da língua portuguesa, né, como fala aí, estudo da influência, né, dos astros, então, ele está dizendo um estudo da influência, mas aqui não. Aqui está mais preciso, forma de magia.
é uma forma de magia. A astrologia, irmãos, é uma forma de magia. Esse eu achei mais correto, que trata da suposta influência dos astros. Suposta. Porque, na verdade, segundo a Bíblia, essa influência não existe. E aí o astro, também o dicionário bíblico de Almeida diz assim: qualquer corpo natural que é visto no céu. Nós olhamos, né? A gente vê alguma coisa, isso é um astro, ou os astros. Então ele fala, o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas são astros. Então, estes são os astros. Mas o dicionário bíblico de Almeida, ele cita também a base bíblica disso. Então ele fala Isaías 47, 13. Vamos ver, a minha tradução está assim, depois vai aparecer uma na tela, a gente vê também. Isaías 47, 13 diz assim, ó, com relação à antiga Babilônia, tá? Já estás cansado com a multidão das suas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, o que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Então, veja só, 47, 13, viu? É o 13, 47, 13, ó. Olha o que diz essa tradução aí. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os algoureiros, está vendo? Algoureiro, feiticeiro, né? Os algoureiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Então, é a Bíblia condenando exatamente essa adoração aos astros. Os astros, irmãos, são coisas criadas por Deus. Um astro não é uma criação, a criação é Deus. Nós só podemos adorar aquele que é criador. A criação não. A criação não deve e não pode ser adorada. Então, por isso é que existe, muitas vezes, um engano muito grande por parte de algumas pessoas em querer fazer da astrologia alguma coisa em que ele possa seguir e adorar. Então, veja só, hoje em dia, existem muitos profetas, chamados profetas dos dias atuais, né? E é claro que aquele versículo de Isaías, lá 47, 13, já fala sobre eles também. Mas hoje estão mais comuns que os videntes, os cartomantes, aqueles que adivinham por cartas, os adivinhadores, a bruxaria e a macumbaria. Tudo isso aí faz parte daqueles prognosticadores que falou ali, desse pessoal que a Bíblia condenou no passado, lá ainda na antiga Babilônia. E hoje em dia, ainda continua havendo esse tipo de adoração. Então, o versículo que nós acabamos de ler como básico, né? Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, mostra claramente que existem, sim, as obras das trevas. E essas obras, elas devem ser evitadas por todos nós, porque elas são condenadas por Deus. As obras das trevas são condenadas por Deus. Existem as obras da luz, ou obra da luz, e as obras das trevas. As obras da luz são aquelas que vêm diretamente de Deus, e as das trevas vêm do inimigo. Então, a astrologia, ela não é um passatempo inocente, como algumas pessoas pensam. A astrologia, ela não é algo irrelevante, mas a astrologia, ela é extremamente perigosa. Por trás da astrologia, ou por trás da doutrina da astrologia, hoje existe a doutrina da astrologia, viu?
Então, por trás da doutrina da astrologia, está Satanás comandando todas as ações. E eu vou citar um fato aqui para vocês, que é um fato verídico, porque foi contado por alguém que merece fé. A revista Atitude do nosso Batista, né? A revista Atitude é uma revista nossa, uma revista Batista. Essa revista do terceiro trimestre de 2003, quem quiser conferir depois, se tiver, pode conferir. Ela diz na página 84 que no livro O Alfabeto do Diabo, do autor Dr. Kurt Koch, conta a história de um jovem que procurou um astrólogo para saber o horóscopo de sua vida pessoal. Irmãos, isso aqui está registrado na revista Atitude, viu? É uma revista séria. É algo que realmente aconteceu. Então, aquele jovem, ele estava preocupado com a sua vida presente e queria saber sobre o seu futuro. Mas ele buscou na fonte errada. Irmãos, quem quiser informações sobre o presente e o futuro, deve buscar na fonte certa. A fonte certa é Deus. Quem buscar na fonte errada, vai ter uma informação errada. Não vai ter uma informação certa. Então, o astrólogo fez um trabalho e disse para aquele jovem que ele se casaria em breve. Só que ele não seria muito feliz com a sua esposa, com quem ele casaria, com a sua primeira esposa. Ele só encontraria felicidade quando ele se casasse pela segunda vez. Vejam só o absurdo. Procurou informação junto às trevas e recebeu essa orientação. Então, a orientação do astrólogo para aquele jovem foi de que primeiro ele deveria casar-se, depois abandonar a primeira esposa e casar-se pela segunda vez, e assim ele seria eternamente feliz. Então, no dia das núpcias do seu casamento, o jovem confidenciou ao seu irmão mais velho de que aquele casamento não seria o melhor para ele, segundo a profecia astrológica. A moça com quem ele estava casando não era a moça que iria trazer toda a felicidade para a vida dele, mas com certeza no segundo casamento ele seria eternamente feliz. Aquele jovem buscou informações sobre o seu futuro na mentira da astrologia, ou seja, nas forças das trevas, na força do mal, e já entrou para o seu casamento condicionado a ser infeliz. Logo após o casamento, aquela moça com quem ele se casou demonstrou todas as boas virtudes que uma esposa poderia ter para qualquer marido, por mais exigente que ele fosse. E eles tiveram 2 filhos, e quando nasceu o terceiro filho, ele abandonou a sua esposa e depois divorciou-se, conforme a profecia astrológica. Casou-se pela segunda vez, e pela profecia astrológica, ele seria muito feliz. E a segunda esposa, ela tornou-se uma seguidora fanática de uma seita religiosa nada confiável. Ela não administrava bem o seu lar, não dedicava tempo para a família, não possuía os requisitos necessários e ideal para uma boa esposa, e os 2 brigaram muito e a separação foi inevitável. Veja só, irmãos, a primeira
esposa, demonstrou todas as boas qualidades possíveis. Ela administrava bem o seu lar, era ela alegre, ela era dedicada, ela era sincera, ela era honesta. Com isso, ela conquistou a confiança de todo mundo, dos pais e até de quem conhecia ela. A segunda, não. Por quê? Ela já foi predestinada, né? Pelas trevas do mal. E aí eles começaram a brigar muito, a separação foi inevitável. Ou seja, a orientação errada do astrólogo, né, através de um horóscopo da vida pessoal dele, trouxe maldição e infelicidade para aquele jovem em 2 casamentos. Por isso é que a Bíblia diz: não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai. Não vos ajunteis às obras das trevas, às forças do mal. Não andem junto, não concordem, não aceitem. Efésios capítulo 5, versículo 11, o nosso texto básico. Então, a característica principal dos horóscopos é mentira, irmãos. Eu não posso falar outra coisa, porque ela é conduzida por Satanás, e Satanás é o pai da mentira. Ele nunca fala a verdade. Alguma coisa que vem do pai da mentira só pode resultar em mentira, nada em verdade. Então, o perigo da interpretação dos horóscopos é que ele se enquadra em grande quantidade de acontecimentos futuros. Olha, os acontecimentos são profetizados de forma genérica. Eles não são definidos. Não existe precisão sobre aquilo que vai acontecer. Prestem atenção. Eu creio que todos aqui já sabem disso, já prestaram atenção. Quando os videntes, quando alguém vai fazer uma predição futura na televisão, final de ano e assim por diante, o que eles falam? O que eles dizem? Eu estou vendo aqui, pela influência dos astros, pelas pedras, pela água, que ano que vem vai morrer um político muito famoso. Irmã, vão morrer vários. Não só. Vão morrer vários. Eu vejo aqui que vai acontecer algumas guerras em alguma parte do mundo. Vão acontecer várias guerras. Acontece todo ano. Não é? Vão acontecer. Eu estou prevendo aqui que vai haver muita dificuldade econômica, financeira. Todo ano acontece. Não só, raramente isso não acontece. Então, são coisas indefinidas, não são precisas. Não é como a Bíblia diz, algo preciso, algo correto. Adolf Hitler, todos vocês sabem, né? E lembram, porque já estudaram. Ele se tornou o maior assassino que a humanidade já conheceu. Sabe por quê? Porque ele usou a astrologia para dirigir a sua vida. Quando Hitler se tornou chanceler da Alemanha, ele levou para o seu gabinete, para junto de si, o seu astrólogo predileto. Ou seja, ele levou o seu macumbeiro. É isso que aconteceu. Então, Hitler consultava constantemente aquele astrólogo. Ele estava buscando informações onde? Na força das trevas. O Hitler. Todos nós conhecemos a história dele. Então, Hitler foi conduzido por Satanás e levou milhões e milhões de seres humanos à maior tragédia que o mundo já conheceu. E sabe por que Hitler entrou para a guerra? Porque o seu astrólogo disse que, segundo os astros, ele estava predestinado
para ser o líder de um reinado mundial. Olha só o que o inimigo faz na vida da pessoa e quando ela dá ouvido para o inimigo. O que acontece? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nós temos uma instrução de Deus, através do apóstolo Paulo, de que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, darão ouvidos aos espíritos enganadores e também darão ouvidos à doutrina de demônios. É o que o apóstolo Paulo relata e deixou escrito para nós, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha só o que diz o versículo, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele diz claramente, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Apostatar-se da fé significa a apostasia pessoal. E o que significa apostasia pessoal? Significa decadência, decaída, rebelião, abandono. Então isso é apostasia, gente, ó. Decaída, rebelião e abandono. Certo? Então, o crente rebelde, ele é um apóstata. Significa também afastar-se daquilo que antes estava ligado. Ou seja, cortar o relacionamento da salvação com Jesus Cristo. Significa afastar-se da união verdadeira com Jesus Cristo, automaticamente da união verdadeira com os irmãos e da verdadeira fé. Agora, o que eu estou dizendo, irmãos, é o que está na palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Então, aqueles que se afastam da verdadeira comunhão espiritual e fraternal, o que eles estão fazendo? Eles estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que fala a palavra de Deus, está escrito aqui. Eu não posso falar outra coisa. Então a doutrina da astrologia nada mais é do que uma doutrina de demônios. Não é de Deus. Todos os que seguem essa doutrina, com certeza, estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Em Deuteronômio 13, de 1 a 5, eu vou ler rapidamente, e já estou caminhando quase para o final. Mas Deuteronômio 13, de 1 a 5, Deus fala através de Moisés sobre o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Olha, lá no tempo de Moisés, está vendo? Primeiro lá na época de Babilônia, né? Agora em Moisés, já tinham também, ó. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 13, de 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal de prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E o 5 fala assim, e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, porque falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás
o mal do meio de ti. Irmãos, isso não é coisa do presente, não é o mal do presente. A gente sabe que ele existe hoje em larga escala, desculpe, mas ele já existia lá na Babilônia, ele já existia lá nos tempos de Moisés, e Deus é claro, a pessoa, ninguém sabe o risco que ele está correndo, exatamente por fazer aquilo que é contrário ao que a Bíblia diz. Olha, uma coisa é certa, irmãos, existem pessoas que parecem espirituais, mas não são, só parecem. Existem mensagens falsas, que são tão parecidas com a verdadeira, que acabam confundindo até aqueles que estão em perfeita comunhão com Deus. Podem crer que isso existe. As mensagens falsas, elas são carnais, mas as mensagens verdadeiras, elas são espirituais, e elas são com base na revelação da palavra de Deus. E Deus, às vezes, nos prova, Ele prova cada um de nós, permitindo que surja no meio do seu povo, pessoas falsas, afirmando que são profetas de Deus, e muitas vezes pode realizar até algum sinal, algum prodígio, porque o inimigo também faz isso, o inimigo pode operar sinal e prodígio. Mas como saber se são de Deus ou não são? Obrigado, Robson. Não é difícil saber. Não é difícil saber. Essas pessoas, elas pregam um evangelho parecido com a revelação bíblica, mas que não é exatamente a revelação, parece com a revelação bíblica. É possível que leia até um texto, mas lê pela metade, ou até o meio, do meio para o fim, ou distorce o verdadeiro sentido dele. Certo? Acrescentam algumas inovações que não existem na palavra de Deus, ou tiram alguma palavra, deixando mutilada a mensagem verdadeira. Eu já contei aqui uma vez, vou contar rapidamente, eu sei que isso toma um pouquinho de tempo, mas é rápido. Eu estava vendo na televisão um filósofo, acho que é filósofo famoso, filósofo sim, muito famoso que tem no Brasil, dá palestra caríssima, todo lugar que ele vai dá palestra caríssima, e ele é muito aplaudido. Eu já assisti algumas palestras deles aqui em Londrina, aliás ele é londrinense, viu? Foi para São Paulo, hoje não mora mais aqui. Tem uma equipe muito grande, um palestrante, fala muito bem, fala maravilhosamente bem, o homem. E eu vi na televisão um dia, e ele estava falando, comentando, ele fala exatamente, ele sabe o que é fé, conhece essa parte da Bíblia e tudo. Ele estava falando e perguntaram para ele esse negócio, um texto da Bíblia, né? Que fala lá que, lá nos 10 mandamentos, né? Não cobiceis o animal do seu próximo, não cobiceis a mulher do seu próximo, não, tudo aquilo, né? Ele falou, pois é. Falou, pois é. Esse versículo aí tinha que ser atualizado. Olha só. Um homem com essa influência, hein? Esse versículo tinha que ser atualizado. Porque hoje, nós não podemos falar, não cobiceis a mulher do seu próximo. Hoje nós temos que falar, não cobiceis a mulher do seu próximo, o homem não cobiça o homem do seu próximo, a mulher não cobiceis a mulher da próxima. Entendeu? Como se esse sistema híbrido tivesse na Bíblia, como se tivesse que atualizar a Bíblia. Eu falei, misericórdia, isso é o próprio Satanás falando, né? O próprio Satanás falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses palestrantes, que são famosos. Um outro que é considerado aí, nossa, toda a universidade, considerado o maior, um pensador, não sei o quê. E um dia eu cheguei lá
e no gabinete lá na reitoria, e vi lá um quadro dele, e estava lá ele assim, barbudo, e estava falando, o mundo não é, o mundo está sendo, e a pessoa, oh, que beleza, ó, o mundo não é. Eu pensei, olha, se eu tivesse condição de conversar com esse homem, falei, olha, eu respeito o seu conhecimento material, né? Tudo que o senhor estudou, a teoria, para falar isso aí, o senhor deve ter escrito uns 3, 4, 5 livros, né? 5 volumes para defender isso aí. Mas o mundo não está sendo, não. O mundo sempre foi, o mundo continuará sendo. Que ele foi feito por Deus. O senhor não está tendo conhecimento de Deus, não. Que história é essa que o mundo não é? Não é o quê? Claro que é. Sempre foi. Então, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, transformam a palavra de Deus, que é pura, perfeita e agradável, segundo a Bíblia, em palavra de homem, que é suja, imperfeita e muitas vezes distorcida. Essas pessoas que seguem essas coisas, astrologia, tudo aquilo que eu falei, tá? Lá no início, é o quê? Videntes, cartomantes, adivinhadores, bruxaria, macumba, tudo isso aí, né? Tudo isso faz parte. Essas pessoas, elas são o quê? Elas são pessoas que sofrem profundos distúrbios psicológicos. Essas pessoas, elas vivem sempre perturbadas. São pessoas que estão atormentadas por Satanás. São pessoas que têm medo de tudo. Irmãos, nós não podemos ter medo de tudo. Está certo que alguma coisa pode causar medo, mas tem gente que tem medo de tudo na vida. Está sempre desesperado, de vez em quando tem um ataque de nervos. Sabe quando é aquele abalo de nervos? Uma outra coisa que esse grande mal traz para a vida das pessoas é que a astrologia num todo, ela paralisa a capacidade de iniciativa do ser humano. Todos nós temos uma capacidade de iniciativa, pois a astrologia paralisa isso. E também paralisa o poder de discernimento. Nós temos que saber, irmão, discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Paralisa. Então, essa força das trevas, porque isso nada mais é do que força das trevas, a ação maligna, ela muda o conceito de prioridade dos seus seguidores. Ou seja, ela molda a personalidade da pessoa somente para o erro e para a destruição. Não faz para nada de bom, viu? Só para o erro e para a destruição. Então, as boas virtudes, como comportamento ético, moral, isso passa a ser desprezado. E as coisas inúteis, imorais, sem valor, são valorizadas. É uma inversão de valores. Inversão total de valores. Não é? E os astrólogos, de maneira geral, eles são supersticiosos. Então, eles estimulam as trevas espirituais. Nenhum cristão verdadeiro pode aceitar a doutrina da astrologia, porque ela é, com toda certeza, obra das trevas. E nós não pertencemos às obras das trevas. Nós não nos misturamos com as obras das trevas. Nós não nos comunicamos com as obras das trevas. Por que não? Porque nós estamos na luz. Se nós estamos na luz, nós estamos na luz divina, luz do poder de Jesus Cristo. E esse poder é o vencedor de todas as obras das trevas. Jesus Cristo tem todo o poder. E a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Esse é um sangue purificador. E é nesse nome que nós estamos prontos para lutar e destruir
essas obras infrutuosas das trevas. Amém? Amém. Que Deus continue iluminando, abrindo nossas mentes, nossos corações, para fazermos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.